Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a sua saúde. Para falar em saúde bucal, precisamos falar em algo muito importante: saliva. A saliva, ela é responsável pelo nosso processo imunológico. A nossa saliva nos protege e nos mantém com a imunidade em dia. Você gostaria de saber um pouco mais por que ter saliva é tão importante? Então fique conosco e aproveite o conteúdo deste vídeo. Olá, tudo bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre a saliva. É importante que a gente saiba que nas nossas secreções estão a nossa imunidade. Então, no cerume do ouvido, na lágrima e na saliva encontram-se o nosso processo imunológico. Temos elementos dentro da nossa saliva, da amostra de saliva, e ela é um elemento muito importante e fundamental na boca. E é interessante a gente parar para pensar que a cárie não é uma doença que acontece na boca porque a gente comeu uma balinha, mas é uma doença que acontece na boca porque houve um desequilíbrio na boca por falta de saliva, por falta de função na boca. Nossa, e quando falamos de função da boca, lembramos sempre do respirador oral. Não é apenas o respirador bucal que tem falta de saliva na boca. Existe uma série de patologia sistêmica que há um fluxo reduzido de saliva e por isso expõe a pessoa, o indivíduo, a doenças da boca. Gengiva sangrante, esmalte dental com falta de proteção. Então existem doenças sistêmicas que diminuem o fluxo salivar e também condições do nosso dia a dia. O fluxo de saliva durante o dia é maior do que o fluxo salivar durante a noite. Então, à noite, estamos muito mais expostos a risco de doenças e até mesmo da cárie. Lembra que quando a gente passa uma orientação lá na infância sobre o uso de mamadeiras à noite, líquidos e a ingestão de líquidos à noite, qual é o grande risco de se ingerir algum alimento à noite? Justamente a falta dessa linha de defesa. Com as crianças, eu gosto de falar que a saliva exerce um papel de escudo de proteção que vai proteger o esmalte dental. E é isso mesmo. Lembrando que a nossa microflora bucal tem um ecossistema completo e precisa estar em equilíbrio. Esse equilíbrio bucal vai me garantir uma boa saúde. Mas calma aí, parece que eu falei que pode chupar uma bala e não tem risco de dar cárie? Não é bem assim. A gente pode sim chupar uma balinha, mas nós precisamos ter uma produção salivar, que é um diferencial dessa boca, que vai sempre estar buscando aumentar o pH, e quando a gente coloca um alimento açucarado na boca, esse pH baixa. Então, em condições adversas, na falta da saliva, que é o nosso escudo de proteção, a gente precisa produzi-la, estimular essas glândulas salivares que estão na nossa boca por um todo. Nós temos glândulas salivares aqui embaixo, que são as submandibulares, temos as glândulas parótidas e elas precisam estar sendo massageadas, exercitadas, estimuladas para ter uma boa produção. Nós temos até um aliado, olha que interessante, quando a pessoa tem falta de saliva e não consegue produzir saliva, hoje a gente tem um dispositivo chamado hiperboloide, que através de uma fisioterapia oral, que a gente faz uma orientação individualizada, a pessoa faz massagem na própria glândula salivar, aumentando o fluxo salivar. Por quê? Quem não tem saliva sabe a dificuldade que é para ingerir um alimento, para conversar. Os engasgos são muito mais frequentes, né? Então nós precisamos criar estratégias para ajudar o nosso paciente. Existe sim saliva artificial que você
precisa lançar mão em alguns pacientes que estão passando por quimioterapia, radioterapia, e aí você precisa em alguns momentos lançar mão dessa saliva artificial, mas nunca como a própria produção salivar nossa, porque ela participa do processo digestivo. Quando nós mastigamos bem o alimento, nós conseguimos produzir um novo bolo alimentar com uma outra estratégia, com ação de enzimas, e essas enzimas vão já degradando esse alimento, para que a digestão seja muito mais oportuna e para que a gente tenha um processo digestivo lá no estômago já todo preparado para uma melhor absorção desses alimentos. Então vamos lembrar, precisamos sim fazer uma boca funcionar. O que significa boca funcionar? Significa respirar pelo nariz e comer pela boca. Existe uma frase muito engraçada que fala assim: respire tantas vezes pela boca quantas vezes que você comer pelo nariz. Então, pessoal, 100% da respiração nasal me garante uma quantidade de saliva adequada na boca, e os nossos pacientes, amigos que são respiradores orais vão estar mais sujeitos a uma lesão de cárie. Eu não posso acreditar que o meu cliente que está chegando para ser consultado com um buraquinho no dente simplesmente teve aquela cárie porque comeu doce. Isso é um conceito que está ligado com estratégias que não vão trazer a solução e a resolução daquilo que a gente mais quer, que é a capacidade de você que está aí desse lado da telinha de fazer melhores escolhas, saber que a saliva é importante, que precisamos beber água e, acima de tudo, consultar o dentista para fazer uma boa avaliação, para a gente deixar tudo em dia. E quando chegar no dentista, não vamos dizer assim, temos 10 cáries na boca. Não, temos 10 lesões de cárie. A cárie é uma doença por um desequilíbrio bucal, ela é única. O que levou a essa cárie surgir na boca é esse desequilíbrio que deve ser levado em consideração na avaliação. Assim como eu tenho vários machucadinhos na pele, eu não vou falar que são diversas doenças, cada um é uma lesão. Então agora mudou um pouquinho. Se você tem essa dificuldade, que é falta de saliva na boca, tem essa dúvida, converse com o seu dentista. Pergunte para um fonoaudiólogo como pode exercer essa capacidade de produção e massagem das glândulas salivares para voltar ao normal tudo isso. Então, a dica de hoje é: coma devagar, mastigue bem, perceba se você está produzindo saliva e cuide da sua saúde. Até mais, pessoal!